desde as 2 últimas aulas, nós estamos conversando sobre contribuintes, especificamente dos segurados enquanto contribuintes. E isso nos levou a ver determinações legais que nós já tínhamos examinado em parte quando estávamos, acompanhando os artigos da Lei 8.213. Agora eu trouxe para vocês disposições sobre o segurado especial, aproveitando para incluir aqui as mudanças da medida provisória 619. Essa medida ainda não foi convalidada em lei, mas eu trouxe o texto da Lei 8.212 já com as atualizações da medida provisória. Se alguma coisa ainda mudar, eu trago novamente as atualizações. Então vejam vocês que nós temos esses segurados obrigatórios, dentre eles o segurado especial. O segurado especial, ele é um produtor rural de pequeno porte, um seringueiro, ele é um pescador artesanal. Então, quem é que se considera segurado especial? É a pessoa física que tanto ela pode residir no imóvel rural, quanto ela pode residir em aglomerado urbano ou rural próximo a esse imóvel. Essa pessoa física, ela individualmente, sozinha, portanto, ou em regime de economia familiar, com a colaboração dos outros componentes da sua família, esposa, filhos, ainda que com auxílio eventual de terceiros, um vizinho que trabalha em regime de colaboração, mutirão, está na condição de produtor rural, tá? É um segurado especial. Então, vamos lá. Quem é o segurado especial? É uma pessoa física que tanto pode viver no imóvel rural quanto no aglomerado rural urbano próximo a esse imóvel, que sozinho ou em regime de economia familiar, com auxílio eventual, às vezes, tem pessoas que o ajudam em regime de colaboração, vai exercer atividade como produtor rural. Esse produtor, ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, meeiro outorgados, comodatário, ele pode ser um arrendatário rural e ele explora atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais. Então, a área da propriedade, contínua ou descontínua, tem que ter até 4 módulos fiscais. E o que é módulo fiscal? É uma medida em hectare, tá? O INCRA faz esse controle e determina o número de hectares por módulo fiscal a depender da região, do município, da produtividade daquela terra, da valorização, enfim, são várias as determinações que levam a definir quantos hectares estão lá naquele módulo fiscal. Vocês não precisam saber disso. Vocês só têm que saber que no município onde o indivíduo está lá com aquela propriedade, explorando a atividade rural, a área máxima da propriedade, seja a área descontínua ou contínua, tem que ser de até 4 módulos fiscais, ok? Então, para ser segurado especial, eu tenho que ter esse produtor, tá, com a área de exploração, seja a propriedade dele, seja a posse, até 4 módulos fiscais. Muito bem. Ele pode ter empregado? Tá, pode. Desde que sejam empregados não permanentes, porque se ele tem empregados permanentes, ele vai ser contribuinte individual. Se ele está numa área de até 4 módulos fiscais sem empregados permanentes, aí ele pode ser um segurado especial, tá? Bom, então eu tenho o produtor explorando atividade agropecuária em área até 4 módulos fiscais, mas eu tenho também esse produtor exercendo atividade como seringueiro ou outra forma de extrativismo vegetal, tá? Ele exerce atividades de forma sustentável, sozinho ou com auxílio de sua família, e faz dessas atividades de extração vegetal, atividade de seringueiro, o seu principal meio de vida. No caso do seringueiro e de outros extrativistas vegetais, eu não tenho aquela delimitação da área de modo que tenha que ter até 4 módulos fiscais. Se a atividade for de produção agropecuária, tem que ter até 4 módulos fiscais para ser segurado especial. Mas se for um seringueiro, já não tem essa delimitação. Também é segurado especial o pescador artesanal ou aqueles assemelhados ao pescador artesanal que façam da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Então, marisqueiro, caranguejeiro, eviscerador de pescado, observador de cardume, são situações assemelhadas à do pescador artesanal.
Tá? E também é segurado especial o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade, ou a este equiparado, também os equiparados a filho, de que tratam, né, as alíneas A e B desse inciso, que comprovadamente trabalhe com o grupo familiar respectivo. Então, vamos refazer aqui. Tá? O cônjuge ou companheiro, tanto do produtor rural, os filhos do produtor rural, assim como, né, o cônjuge, companheiro do seringueiro, tá, de quem trabalha com extrativismo vegetal, quem trabalha com pesca artesanal, cônjuge, companheiro, filhos equiparados a filhos, do produtor, do seringueiro, do pescador artesanal, desde que comprovadamente trabalhe no grupo familiar, vão ser também considerados segurados especiais. E cuidado, que filho equiparado é só a partir dos 16 anos. O que é o regime de economia familiar? O regime de economia familiar é aquele, tá, em que a atividade dos membros da família, tá, o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência do grupo. O trabalho dos membros da família é indispensável para o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Tá? Pode ter empregados, não é sem utilização de empregado nenhum, é sem a utilização de empregados permanentes. Empregado, para ser permanente, eu teria que ter o segurado especial desembolsando durante o ano mais do que 120 diárias. Tá? Se ele mantém mão de obra a seu serviço, mas o total de desembolso, tá, no ano não ultrapassa 120 diárias, eu vou dizer que não são empregados permanentes. Ele não mantém empregados permanentes até 120 diárias no ano. Para serem considerados segurados especiais, cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos, também os equiparados, que são o tutelado e o enteado, deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. O grupo familiar pode se utilizar de empregados contratados por prazo determinado, ou o trabalhador em sistema de contrato de pequeno prazo, tá? Que é aquele que só pode ser contratado para estar nesse enquadramento por 2 meses dentro do ano, à razão de, no máximo, 120 pessoas dia no ano civil. Então, a leitura que a gente faz de 100 pessoas dia são 120 pessoas dia, são 120 diárias, no máximo, de desembolso durante o ano, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Então, isso aqui é novidade, tá? Então, vamos dizer o seguinte, que um segurado, ele manteve uma pessoa lhe prestando serviço durante 130 dias no ano. Ultrapassou as 120 diárias. Mas, durante 130 dias, durante 20 dias, tá? Esse empregado esteve recebendo auxílio-doença. Então, eu vou tirar dos 130 os 20 dias de auxílio-doença. Na verdade, ele só manteve a seu serviço durante o ano, essa pessoa, por 110 dias. Foram 110 diárias, porque durante 20 dias essa pessoa esteve de auxílio-doença e esses 20 dias não vão contar, tá? Então, muito cuidado, porque eu posso ter também uma pessoa trabalhando durante 180 dias, mas somente prestava serviço de manhã. Ou seja, não é uma diária completa. É meia diária, 180 dias com um trabalhador só no turno da manhã, eu vou ter, na verdade, um total de 90 diárias. E não ultrapassei o limite anual para a contratação de mão de obra. Não, agora, o segurado especial eu espero assim, que ele viva da economia familiar, da produção rural, da pesca, tá? Mas aí existem dúvidas, porque às vezes outros rendimentos podem ser auferidos. Será que ele receber, né, outras rendas,
tá? Ele vai sair da condição de segurado especial? Então, a lei explica que não descaracteriza a condição de segurado especial, não descaracteriza, se esse segurado especial outorgar parcela de sua terra para outro explorar, desde que ele, né, faça um contrato escrito de parceria, meação ou comodato, cedendo até 50% do imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e o outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, essa terra, a área toda dela é de 4 módulos fiscais. O segurado, tá, que é o dono da terra, esse daqui, ele pode ceder até 50% para um ou mais parceiros explorarem. Ele passa a ser o outorgante. Mesmo sendo outorgante e tendo algum tipo de resultado dessa parceria, no sentido de que o outorgado, esse daqui, vai, né, dentro da parceria, vai repassar a ele, né, produção rural, parte da produção do outorgado vai ser destinada ao outorgante. Então, o outorgante está recebendo produtos do outorgado que não foi ele, o outorgante, que cultivou, foi o seu outorgado. Tá? Isso é permitido desde que se obedeça a esse limite aqui para a parceria. E desde que os dois, outorgante e outorgado, continuem a exercer a atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Tá? Também não descaracteriza a condição de segurado especial se esse pequeno produtor, ele, por exemplo, tiver cachoeira, lago na sua propriedade e entender de explorar atividade de turismo rural. Se ele explorar atividade turística na sua propriedade, inclusive fornecendo hospedagem por não mais que 120 dias no ano, não o descaracteriza como segurado especial. Também não deixa de ser segurado especial quando ele participa em plano de previdência complementar, que é ofertado tendo em vista o seu sindicato, a sua federação, ter, né, criado previdência complementar para os filiados. Então, o sindicato instituiu previdência complementar, esse pequeno produtor passa a contribuir para esse plano de previdência complementar e um dia ele vai ter benefício pago pela previdência complementar, não tem problema, tá? Desde que seja plano de previdência complementar que foi instituído pelo sindicato, pela entidade classista a que ele esteja associado em razão da sua condição de trabalhador rural ou de produtor em regime de economia familiar. Também não descaracteriza a condição de segurado especial ele próprio ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tenha alguém que seja beneficiário de programa assistencial oficial do governo. Receba Bolsa Família, por exemplo, ou tenha um idoso na sua família que receba o benefício de prestação continuada da assistência social no valor de um salário mínimo, não tem problema. Não descaracteriza a condição de segurado especial, tá? A utilização, tá, pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processamento, de beneficiamento ou industrialização artesanal. Então, o segurado especial, ele pode tanto vender as frutas in natura, quanto vender doce de fruta ou até polpas de fruta, suco de fruta, não tem problema. Beneficiamento ou industrialização artesanal não gera nenhum impacto no sentido de que ele deixe de ser segurado especial. Também não descaracteriza a condição de segurado especial se ele ficar, né, como associado de cooperativa agropecuária. Não deixa de ser segurado especial, tá? A incidência de IPI sobre o produto das atividades que ele exerça na medida em que ele cria uma microempresa que exerça atividade agroindustrial. Antes ele não podia ser empresário individual, ser sócio de uma empresa. Hoje ele pode ser empresário individual, sócio de uma empresa, desde que seja uma microempresa que exerça atividade agrícola, agroindustrial ou agroturismo. Então, se ele tem uma pequena agroindústria, uma microempresa que exerça atividade agroindustrial, significa que o produto rural vai ser transformado num produto industrializado, vai obrigar a pagar o IPI. No passado isso não era permitido. No momento em que você tivesse uma transformação que obrigasse a pagar IPI, eu já não consideraria mais como produto rural aquilo como industrialização rudimentar. Hoje é possível sim
que ele transforme o produto, gere um produto industrializado que obriga a pagar o IPI nessa microempresa, né? Vai acontecer esse processo e ele não deixará de ser segurado especial, tá? Então, olho vivo nas mudanças trazidas pela medida provisória número 619. Não é segurado especial, olha só, a regra é, não é segurado especial membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento além daquela produzida ali no grupo familiar pela atividade de produção rural, extrativismo, enfim, tá? Mas tem exceções, e eu diria que é um grande grupo de exceções. Por exemplo, um segurado especial não vai deixar de ser segurado especial se ele receber uma pensão por morte, um auxílio acidente ou um auxílio reclusão, desde que o valor desse benefício não supere um salário mínimo. Ele também não deixa de ser segurado especial, tá? Se ele receber um benefício previdenciário a partir de um plano de previdência complementar instituído pela sua entidade de classe. Ele não deixa de ser segurado especial se ele exercer atividade remunerada diferente daquela de produção rural, de pesca, de seringueiro, tá? Em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Então, ele pode arranjar um emprego na cidade, não tem problema, se a duração desse contrato não ultrapassar 120 dias no ano civil. Antes, ele só podia fazer isso no período de safra, de entre-safra ou defeso. A medida provisória 619 mudou isso. Então, antes, para alguém sair para trabalhar esses 120 dias no máximo durante o ano, tinha que ser no período de defeso para o pescador, no período de entre-safra para o produtor rural, agora não. Mesmo se não for entre-safra, mesmo se não for defeso, o segurado especial, pela medida provisória 619, ele poderá trabalhar no máximo 120 dias por ano em outra atividade, sem ser descaracterizado como segurado especial. Nesse período em que ele trabalhar em outra atividade, ele vai ter que contribuir. Se ele trabalhar como empregado, ele contribui como empregado. Se ele trabalhar como avulso, ele contribui como avulso, tá? E assim por diante. Outra atividade que pode gerar rendimento sem que ele deixe de ser segurado especial é se ele for, né, exercer mandato eletivo de dirigente sindical, tá, de organização da categoria de trabalhadores rurais. Ele é eleito para o Sindicato de Trabalhadores Rurais, passa a ser presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais, tem uma remuneração em face dessa atividade, dirigente sindical, não deixará de ser segurado especial. Ele também pode exercer mandato de vereador, receber subsídio como vereador, que ele não deixa de ser segurado especial. Então, ele pode ter mandato de vereador do município onde ele desenvolve atividade rural. Ele também pode ser dirigente de cooperativa rural, constituída exclusivamente por segurados especiais, e até ter uma remuneração como dirigente dessa cooperativa, que ele não deixa de ser segurado especial. Agora, ele sendo dirigente de uma cooperativa, ele sendo vereador, ele vai ter que contribuir tendo em vista essa condição, tá? Como vereador, ele contribui na condição de segurado empregado, como, né, dirigente cooperativa, ele contribui na condição de contribuinte individual. Ele também pode ter renda de parceria ou meação outorgada, tendo em vista aquele limite de outorga de 50% da área até 4 módulos fiscais, e que ele, outorgante, e o seu outorgado, continue a exercer atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Também o segurado especial, ele pode exercer atividade artesanal, tá? Com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, ele pode vender cesta de palha, artesanato rural, sem limite a rendimento mensal. Quando, tá, ele exerce atividade artesanal, tá, e ele utiliza matéria-prima de outra origem, ou seja, matéria-prima que não foi produzida pelo grupo familiar, a renda mensal da venda de artesanato tem que ser de até um salário mínimo. Se ele vai comprar matéria-prima dos outros e vender artesanato rural e a renda mensal ultrapassa um salário mínimo, ele deixará de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual, tá? Ele pode exercer atividade de produção artística, ele pode ser um artista, só que a renda da atividade artística tem que ser inferior ao salário mínimo, inferior ao menor benefício de prestação continuada, leia-se inferior ao salário mínimo.
Agora, o segurado especial, ele pode ser excluído da condição de segurado especial, pode ser excluído dessa categoria, caso ele desobedeça todos esses limites. E vejam que são vários limites. Ele tem aquele limite máximo de pagamento de diárias, né, para trabalhadores que lhe prestam serviço, até 120 diárias por ano. Atividade de turismo rural, 120 dias no ano. Atividades outras que não é de segurado especial, 120 dias no ano. Então, vamos lá. Ele sai da categoria de segurado especial a contar do primeiro dia daquele mês em que ele deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7. Tá? O que acontece aqui? Ele, por exemplo, passa a ter terra acima de 4 módulos fiscais. Não tem um limite da terra? 4 módulos fiscais? Então, se ele passa a ter uma área de exploração, tá, para atividade rural, tá, ele tem uma terra de 4 módulos fiscais, o vizinho está vendendo o sítio, ele quer comprar o sítio do vizinho, ele vai passar a ter 6 módulos fiscais. Ele deixa, daquele mês mesmo que ele comprou a terra do vizinho, de ser segurado especial e passa a ser um produtor rural contribuinte individual. Tá? Ou se ele estabelecer os limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 9º desse artigo. Vamos voltar lá. Inciso 1 do parágrafo 9º. Vamos lá. Inciso 1 do parágrafo 9º. Tá? Por exemplo, ele outorgou a terra dele para parceria e ultrapassou 50% da área. Ele resolveu outorgar 60% da área para 2 compadres explorarem regime de parceria. Ora, ultrapassou o limite da parceria, vai sair do mesmo mês da categoria de segurado especial, passando a ser um produtor rural contribuinte individual, tá? Ele também vai deixar de ser segurado especial a contar do primeiro dia do mês em que ele se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório, ressalvando-se, tá, aquelas situações de ele poder trabalhar em outra atividade até 120 dias, dele poder ser empresário individual, sócio de uma microempresa, tá? Então, vejam só, vamos cogitar aqui que ele tenha, né, um irmão, que o irmão é engenheiro e o chama para ser sócio de uma empresa junto com ele. Então, aquele indivíduo que é segurado especial vai ser sócio de uma empresa onde o outro sócio é engenheiro. O que acontece? Sai da categoria de segurado especial. Mesmo se essa empresa for uma microempresa, sim, porque ele, além de ter que ser sócio só de microempresa, o outro sócio dessa microempresa tem que ser segurado especial que nem ele. Esse indivíduo é um engenheiro que exerce atividades outras, não é considerado segurado especial e vai ser sócio dele nessa empresa, aí não dá. Aí ele vai ser excluído da categoria de segurado especial do mesmo mês que ele passar a ser sócio do irmão nessa empresa, tá? Agora, também ele passa num concurso. Ele era segurado especial, estudou, passou no concurso do seu município, passa a ser servidor público, amparado por regime próprio. Ora, se ele se tornou segurado obrigatório de outro regime, daquele mês mesmo, ele deixa de ser segurado especial, ok? Vamos lá. Ele deixa de ser segurado especial a partir do primeiro dia do mês em que, eu acabei usando como exemplo essa possibilidade, em que ele participar de sociedade empresária, sociedade simples, como empresário individual, como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações que estão no parágrafo 14. O que o parágrafo 14 diz? Que não tem problema para o segurado especial se ele for empresário individual ou sócio de uma microempresa. Essa microempresa tem que estar situada no mesmo município ou município vizinho àquele em que ele explora a atividade de produção rural. O objeto dessa microempresa tem que ser produção, né, rural, agroindústria, agroturismo. Se ele tiver sócio, tanto ele quanto o sócio devem continuar a exercer atividade enquanto segurados especiais. Então, desobedecidos quaisquer desses limitadores, o indivíduo vai deixar de ser segurado especial a partir do mês em que ele passou a ser sócio daquela empresa, tá? Então, vamos lá. Agora, o segurado especial ele é excluído a contar do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, tá? Quando o grupo familiar a que pertence excedeu os seguintes limites. Utilizou trabalhadores acima daquele patamar das 120 diárias por ano, tá?
exerceu atividade de turismo rural, tá? No período, né, dias de hospedagem aqui, mais que 120 dias por ano. Dias de atividade remunerada por mais de 120 dias no ano. Ultrapassou esses limites estabelecidos, tá, dos 120 dias, 120 diárias, a partir do mês seguinte ao da ocorrência, ele deixa de ser segurado especial, tá? Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5 do caput desse artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe de atividade rural por este explorada. Então, esse cônjuge, ele segue as mesmas condições do segurado especial, né? O esposo ou a esposa. Tudo que vale para o esposo, vale para o cônjuge também. O cônjuge pode trabalhar? Pode, desde que tenha aquele limite de 120 dias de atividade durante o ano e assim por diante. O disposto nos incisos 3 e 5, ele exercer atividade outra, ele ser dirigente de uma cooperativa de produtores rurais, ele ser vereador, tá? E também ele ser sócio de uma empresa, tá? Ele não vai ser dispensado de recolher as contribuições tendo em vista essa outra atividade. Então, se ele é sócio de uma empresa, de uma microempresa, ele vai ser contribuinte individual relativamente a essa, né, atividade, e ele vai ter que contribuir como contribuinte individual. O fato dele ser segurado especial não vai fazer que a gente desconsidere que ele tem uma outra atividade, seja como vereador, seja como microempresário, né, individual, né, como empresário individual numa microempresa, na verdade, tá? Ele vai ter que contribuir sim nessas outras atividades. Aí o 14 é um excelente, na medida em que essa medida provisória se mantenha até a prova, né, é um excelente assunto para ser cobrado. Então, a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada, de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar número 123, não exclui da categoria de segurado especial, desde que mantenha o exercício da sua atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, tá? A pessoa jurídica tem que ser composta apenas de segurados especiais, de igual natureza. E essa empresa tem que estar sediada no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que ele desenvolva as atividades rurais. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui. Chegamos ao final das disposições do artigo 12 sobre segurado especial, tá? Olho vivo nas mudanças trazidas pela medida provisória 619. Até a nossa próxima aula.